Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos de história. Quem vem contar a história é uma inscrita. Ela vai falar a sua própria experiência com o relacionamento com um americano, um namoro internacional. Mas antes disso, antes de você ouvir a história, eu vou pedir para você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, se puder, compartilhe, comente, faça parte dessa grande família que é o Resenhas da Alê. Galera da resenha, ela conheceu o namorado no site Brasil Cupid. E vou contar a minha história do meu namorado americano. Eu conheci ele no dia 29 de dezembro do ano passado, né? Foi em 2021. E dali então nós começamos a conversar. E conversamos mês de dezembro, né? Final de dezembro, janeiro, fevereiro. Foi carnaval aqui no Brasil. Continuamos conversando até mais ou menos comecinho de março, até que a conversa não era muito profunda, a conversa era mais, né, conversa do que gosta, do que não gosta, né? Não teve pedido de namoro nem nada. E aí conversamos até março, mais ou menos, até que um dia optamos nós dois por sairmos do site, né? Já que o relacionamento estava se aprofundando. E ok, vamos sair do site. Aí eu falei, será que ele tá falando a verdade? E entrei no site e vi que ele tinha entrado no site há uns 2 dias atrás. E aí fui interrogar a ele se ele realmente estava disposto a sair do site, porque ele tinha entrado há 2 dias atrás. E aí, eu não sabia muita coisa ainda sobre a cultura americana, né? Eu dei um ataque de ciúme, né? A brasileira ciumenta. E falei com ele, né, que ele tava lá no site, que ele tava conversando comigo e com outras mulheres e tal, né? Aí dei um ataque lá, e ele foi e falou comigo que ele tinha entrado para ele ver uma questão que tinham descontado do cartão dele e que ele precisava de resolver essa situação. E eu falei com ele um monte de coisa, eu não lembro o que eu falei na época, mas eu falei bastante coisas e ele falou comigo que não era para eu nunca, 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 em letras maiúsculas, perguntar a ele o que ele estava fazendo. E aí eu falei com ele que se eu não podia perguntar nada a ele, como que eu ia viver com uma pessoa que eu não podia nem interrogar, perguntar o que estava acontecendo, ou o que ele tinha feito, ou algo parecido. Ele colocou em letras maiúsculas, never, 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 3 vezes, que eu não perguntasse nada a ele. E por fim, que eu falei que não era mais para ele me procurar, ele colocou uma palavrinha grande lá, né? Que eu aprendi, por sinal, o que é. E aí, passando, eu pedi para ele não me procurar mais, ok, tudo bem, apaguei o contato, apaguei foto, apaguei tudo e fiquei com aquela sensação de que eu não deveria ter feito aquilo, mas eu fiz, beleza, né? Aí passou março, abril, maio, junho, julho. Quando foi metade de julho, mais ou menos, ele me mandou um hi e eu falei, e eu respondi. Respondi por educação, respondi, disse que estava bem, que estava tudo bem. Parabenizei ele pelo novo trabalho, fiquei muito feliz pelo novo trabalho dele. Conversamos e aí as coisas foram se encaixando, foram melhorando, fomos conversando sobre outras coisas, né? E de agosto, final de julho até o dia de hoje, né? O negócio ficou meio que tipo assim, balançou, né? Porque no começo estava tudo muito bom, tudo maravilhoso, vambora, apresentei meus filhos, coloquei meus filhos a par, fizemos chamada de vídeo.
Fiz várias vezes chamada de vídeo quando meu filho estava aqui, a esposa do meu filho está grávida, e aí ele participou daquele momento que meu filho veio contar, participou do momento que meu filho falava com a minha família, com meu pai, com a minha irmã, e conheceu a minha filha do meio, conheceu a mais nova, que é bem parecida com ele, e na cor, né? Ele é negro, ela também. E aí começamos a. Tava muito legal, tava muito gostoso. Até que um dia de domingo eu notei que ele toma uma cerveja. Ele já falou comigo que ele tomava uma cerveja, acho que quase todo dia, quando tá calor aí, né? Lá nos Estados Unidos ele tomava uma cerveja e tudo bem. Eu fiquei meio receosa, falei, ai meu Deus, esse cara bebe, como é que vai ser, como é que são as coisas, né? E continuei conversando com ele. Aí um dia de domingo, quando eu cheguei da igreja, ele me mandou uma mensagem me mostrando a casa, né? Me mostrando os amigos dele, né? Que estavam ali, naquele local ali, eles iam fazer um churrasco e tudo mais. Eu perguntei a ele, ele me perguntou se eu iria fazer comida para ele, porque eu falei que ele era um masterchef, né? Porque várias vezes ele mandava foto das comidas que ele fazia. E aí eu falei com ele que eu iria fazer comida para ele sim, só que eu também gostaria que ele fizesse para mim. Aí ele me respondeu assim: até parece que eu vou trabalhar para pagar todas as contas dentro de casa e ainda vou chegar e fazer comida. Eu entendi aquilo como uma afronta e falei com ele assim: você não precisa fazer comida porque eu dou conta de casa, de comida, de roupa, de marido, de filho e ainda tenho tempo para você. Coloquei assim. Aí pronto. De domingo, encerrou aquela conversa naquilo que eu finalizei. E aí, tipo assim, desapareceu. Aquele famoso tratamento de silêncio. Bandeirinha aí vermelha já levantada, né? Tratamento de silêncio, como foi das primeiras vezes, né? E eu paguei de doida. É, ele foi me mandar uma mensagem na terça-feira perguntando: oi, hi beautiful, como vai o seu inglês? Eu respondi a ele, tipo assim, com a carinha assim, como assim, né? Mas falei que estava indo, continuava estudando e me esforçando em aprender mais. E aí a conversa tornou a voltar a ficar gostosa, ficar legal e tudo mais, né? E aí ele ia no supermercado, ele fazia chamada de vídeo, e ele me apresentou um amigo que estava no supermercado que ele encontrou, bem feliz, e me apresentou, minha namorada brasileira e tal, e eu, ai, com o rapaz do outro lado, e todo mundo feliz, maravilha, beleza. E toda vez que eu ia fazer chamada de vídeo, ele pedia pra ver a minha filha do meio, pedia pra ver também a pequenininha, e a pequena sempre vinha pro meu colo e conversava, e ficou um relacionamento legal, gostoso e fluindo, né? Tá bom. E aí, quando chegou um dia, fizemos uma chamada de vídeo. Ele perguntou como é que ia ficar a minha situação para minha ida para os Estados Unidos, né? Já que ele não poderia vir. Como que ficaria essa situação toda? E eu falei com ele que eu precisava do dinheiro para ele mandar, que eu precisava ter assessoria, eu precisava de pagar a DS 160, eu precisava de ir para o Rio de Janeiro, pagar uma hospedagem, né? Ficar no Rio, que é onde eu moro, mais de 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Então eu precisava desse dinheiro. Que toda vez que ele me perguntava sobre isso, ele me perguntava sobre quantos dólares americanos. E aí eu falei com ele que eram 420 dólares americanos naquela época, naquele dia, porque eu tinha que pagar assessoria e tudo mais, né? Então eu precisava daquele valor, nem um centavo a mais nem a menos. Eu mandei tudo que a agência me mandou, eu mandei para ele, pedi a ele que se ele quisesse depositar o dinheiro na conta da agência, que ele poderia ficar à vontade, que para mim não teria problema. Eu só chegaria lá com a documentação e resolveria. Tudo bem. E aí, quanto que precisava, e o visto tá só para dezembro do ano que vem. Isso ia demorar, mas eu precisava de quanto mais tempo adiantasse, mais rápido eu chegava no consulado. E vamos lá.
Aí teve um dia, ele então pediu para que eu marcasse na agência e fosse o dia que ele ia preparar, assim que ele voltasse das férias para o trabalho, que ele ia mandar o dinheiro para mim. Tudo bem. Eu marquei para o dia 13 de setembro e que daria tempo dele ter voltado ao trabalho, né? E do dia 13 de setembro eu falei com ele, eu preciso de US$ 420 para ir na agência, ou você deposita direto para eles ou você deposita para mim. Eu pego o dinheiro e vou lá. Beleza. E aí passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda. Eu falei que eu não ia cobrar, porque eu já tinha falado várias vezes a respeito disso. E ele tava ok. E aí Quando chegou no. Na terça-feira à noite, que eu teria, né? Que na segunda-feira à noite que eu teria, que na terça, lá na agência, eu perguntei pra ele, né? Olha, amanhã tô preenchendo todos os documentos e amanhã cedo eu vou pegar o dinheiro e de lá eu já vou direto pra agência pra resolver as coisas. Ok, e quantos dólares americanos? 420. Aí eu fui lá no começo da conversa, né? Coloquei lá, botei um ponto e tal, beleza. Aí o que aconteceu? Ele mandou o dinheiro. Claro que ele mandou o dinheiro. Só que ele mandou US$ 125. Desses US$ 125, eu não ia resolver nada com US$ 125. Eu teria que ter US$ 420 para pagar todas as despesas logo e ficar livre. Ou se ele mandasse pelo menos o valor da DS 160 e da assessoria, né? Que eu conseguiria resolver. Ele não mandou nem isso. Por fim, que o dinheiro chegou aqui no Brasil, R$ 573. E eu falei com ele que aquele dinheiro não adiantava porque eu não ia resolver nada. E aí, eis que entra a luta. A luta começou a partir do momento que foi depositado esse valor. Eu precisei desmarcar na agência logo pela manhã que eu não iria, que eu infelizmente tive um problema com o dinheiro que vinha dos Estados Unidos, não tinha caído na minha conta ainda, e eu precisei desmarcar lá. E eu falei com ele que era para ele fazer o estorno desse dinheiro, porque esse dinheiro não ia resolver nada para mim e eu não ia pegar esse dinheiro, porque não foi esse o nosso combinado. E ele falou que não, que era para me ajudar. Eu falei que esse dinheiro não me ajudava e que não ia fazer nada com esse dinheiro, que não dava para pagar nem assessoria, nem ADS, não dava para pagar nada, então que ele cancelasse aquele envio o mais rápido possível, que aquilo não foi combinado entre nós dois. E aí ele não fez o estorno e aí eis que entra a pressão psicológica durante quase uma semana. Ele queria que eu tirasse o dinheiro e devolvesse para ele, só que se eu tirasse esse dinheiro aqui para mandar em dólar, né, comeria uma parte do dinheiro, ia chegar bem menos. E ele queria que eu tirasse o dinheiro e devolvesse, que eu desse meu jeito, que eu resolvesse, e o dinheiro nunca que voltava e eu não podia sacar o dinheiro não era meu, ele não tinha me dado. O tempo todo ele falando que eu fiz uma sacanagem e que eu poderia, eu sei muito bem como é que devolvia o dinheiro, e eu não quis devolver o dinheiro e eu fiz eu agi de má fé com ele e que não sei o que, e começou a falar e falar, isso eram todos os dias, e às vezes em letras maiúsculas, ele mandando, por favor, devolva o meu dinheiro, você sabe como faz isso, e eu falava que não tinha como, eu precisava do social dele, eu precisava de alguma coisa para que devolvesse esse dinheiro e chegar bem menos lá. Ele falou que não era assim, que eu sabia que estava de sacanagem com ele, e eu dizendo que não. Eu não conseguia conversar com ele porque ele a todo momento ele me acusava daquele dinheiro, ele falava que eu não queria devolver, que eu sabia como devolvia, e eu liguei para o Western Union e não conseguia fazer o estorno. Era simples, era só ele ir lá no local e cancelar o envio e retornar o dinheiro para a conta dele. Eu fui na agência, na casa de câmbio também falaram a mesma coisa, não tire o dinheiro, é só ele cancelar. Tá lá, o dinheiro tá lá no seu nome, tá certinho, é só ele cancelar, tá? Aí por fim que eu comecei a falar com ele assim, olha só, você mandou o dinheiro errado, o problema não é meu. Ele falou, mas eu achei que te ajudava. Eu falei, não foi o combinado. Eu não combinei isso com você. Eu falei com você que eu não tinha dinheiro para colocar, para eu ir ver o visto. Então você tinha que esperar a hora que eu pudesse ir, não a hora que você quisesse que eu fosse. E aí ele veio
umas palhaçadas de que eu não queria devolver o dinheiro para ele, que eu sabia como fazia e eu não queria devolver. E aí, por fim, que ficou dias e dias e dias e dias, eu perdi muitos dias de trabalho, eu não conseguia trabalhar, eu comecei a ter gatilhos um atrás do outro por conta do meu relacionamento abusivo, que eu já vivi agora há pouco tempo, que eu tô separada há 2 anos, eu vivi um relacionamento abusivo, eu tive vários gatilhos, eu tive dores no corpo, dores de cabeça, eu tive ânsia de vômito, eu tive insônia, eu tive medo, eu só chorava. Na quinta-feira da semana do dinheiro, eu deitei na parte da tarde, eu não queria saber de falar com ninguém, conversar com ninguém, porque o meu emocional estava muito abalado e eu não conseguia nem abrir o WhatsApp com medo de receber uma mensagem dele pedindo para eu devolver o dinheiro, sendo que o dinheiro estava lá. Por fim, que Deus me deu uma luz e eu falei com ele assim, olha só, na segunda-feira, né, que ia fazer uma semana que o dinheiro estava lá, na segunda-feira eu falei com ele que eu tinha uma reunião marcada com a minha família e que a gente ia resolver a questão desse dinheiro, que a minha irmã estava vindo, meu filho também estava vindo e que eu ia fazer uma chamada de vídeo, já que meu pai morava longe, e a gente ia resolver essa questão do dinheiro. Ele me perguntou como que eu ia resolver. Eu falei, a minha irmã tem conhecidos que moram nos Estados Unidos, a gente vai ver como vai te enviar esse dinheiro. E aí foi que ele enviou uma mensagem para mim. Não tem problema, não precisa se estressar por causa desse dinheiro, não precisa fazer reunião com a família, fique com esse dinheiro para você, compre as coisas para sua filha, né, que é a pequena. Aí eu falei com ele que eu não queria que, se ele quisesse me dar o dinheiro, ele não me daria daquela forma, ele teria me dado de uma outra forma, de um outro modo. A primeiro instante ele já teria falado que era para ficar com o dinheiro e que depois ele mandava o restante. Mas pelo contrário, ele falou comigo que eu não estava devolvendo dinheiro porque eu não queria, que eu estava de pilantragem e tudo mais, né? E aí eu peguei e deixei o dinheiro lá e falei com ele que não era assim que se resolvia, que eu ia devolver o dinheiro. E ele falou comigo assim: fique com o dinheiro, eu estou te dando de presente, eu estou te presenteando com esse valor e tudo mais. Eu falei: agora, depois de uma semana de pressão psicológica, que você me fez passar mal, você me fez mal, você fez isso, você fez aquilo, botei um monte pra ele, né? Aí ele colocou assim: não entenda mal, leve a sua filha pra passear. Diga que foi eu que mandei para ela, para vocês passearem e tudo mais, ou se você quiser para deixar para o futuro dela. E aí eu falei com ele, ok. Quando foi na quinta-feira dessa semana agora, né? Eu estive lá na casa de câmbio e eu tava com tanta raiva que ele tinha me mandado uma mensagem como se nada tivesse acontecendo, perguntando como é que eu tava, né? Eu fui lá, passei a mão naquele dinheiro lá e fui, paguei uma conta, minha filha, que tava atrasada aqui e rasguei tudo lá no shopping. Aí fiquei quieta, não falei nada até hoje, não falei que eu tirei o dinheiro, até hoje não falei que eu saquei o dinheiro. Ele me mandou uma mensagem: hi beautiful, como eu estava, eu respondi bem obrigado, acabou, não falei mais nada, excluí dos meus contatos, ele não vê minha foto nem nada. E no primeiro momento ele me perguntou logo agora por que ele não estava vendo a minha foto. E eu logo respondi e falei que eu não tava, eu tinha tirado a minha foto para todo mundo, que ninguém tinha mais a minha foto. Meu WhatsApp estava sem foto. Ah, sim, deve colocar uma foto bem bonita. E eu não respondi. E foi isso que aconteceu. Ficou uma situação bem chata, como se eu tivesse a primeiro momento pego o dinheiro que não era meu e eu não queria, tanto que várias vezes ele falou comigo durante esse relacionamento que a gente tá aqui, ele ia me ajudar, eu vou te ajudar, eu vou mandar um dinheiro todo mês pra você e tal, e eu falando que não precisava, que eu não queria e que quando eu quisesse alguma coisa, eu precisasse de alguma coisa que faltasse aqui, que eu ia pedir a ele, que ele não precisava se preocupar com a gente, que estava tudo bem, eu dava conta de trabalhar e pagar as contas da nossa casa, que ele não precisava se preocupar com nada aqui pra gente, que estava tudo bem. E ele todo o tempo falando que ia me ajudar, eu falando que não, que não, que não, que eu o que eu realmente queria era me relacionar com ele, né? Como namorada, possivelmente futuramente como esposa, e que eu não teria. Eu não queria o dinheiro dele. Eu não queria ajuda. Eu não estava em busca de ajuda. Eu estava em busca de alguém que eu pudesse viver junto para sempre. Né? E durante esse tempo que a gente conversou, que foi muito legal, prometeu várias coisas, prometeu cuidar da minha filha, prometeu ser o melhor marido do mundo,
que nada iria me faltar nos Estados Unidos, que a gente ia viver muito bem, que a gente ia ser muito feliz e que não sei o que, falou muita coisa e pronto, acabou e assim foi. Essa história aí que até hoje, até de falar, me deixa bem mal. Agora, nessa última mensagem que ele falou esses dias agora, né? Que você acompanhou, ele falou da. Eu falei com ele que eu ia para os Estados Unidos em algum momento da minha vida, não sei qual. E ele perguntou se eu gostaria de conhecer ele. Eu disse que não. Eu disse que não, pelo que ele tinha feito comigo do dinheiro, e eu acho que a pressão psicológica que ele fez na minha cabeça foi muito grande, desnecessariamente. Então, no primeiro momento eu disse que não. E aí ele foi e falou comigo, então, você é uma filha da pi, né? Lá e não sei o quê, e que como se eu tivesse usado ele, né, por causa de US$ 100 lá. E mandou aquela mensagem e eu fiquei bem chateada mais ainda, quer dizer, já tinha sofrido aquilo tudo, e ainda aquela falta de respeito que já vinha ali, né, naquela mensagem eu fiquei totalmente desiludida dele, porque eu falei assim, não é para não é para casar. Não é para casar comigo, valores diferentes, pessoa que nem me conhece, né, me xingar, né, me agredir verbalmente. É bem pesado para mim, porque você se doa, né? Mesmo um relacionamento à distância, você se doa tempo, carinho, amor, né? Horário, você começa a conciliar os seus horários com o da pessoa e para você conversar e aí a pessoa vem te dar um filho da que talvez para ele pode ser normal, mas para mim foi muito ofensivo. Para mim foi muito feio e ali eu vi que foge dos meus valores familiares. E foi isso. Espero que ele fique bem e eu também vou viver minha vida. Essa foi a história da nossa inscrita. E você, já passou por uma situação dessa? Já teve alguma pressão psicológica do seu namorado americano? Conte a sua história para nós. Qual é a sua opinião sobre essa história? Não deixe de comentar. Não esqueça do like, compartilhe o vídeo. Um grande beijo. Tchau!